Você conhece as riquezas de Cristo ou os tesouros que estão escondidos e agora revelados a partir desse mistério que já fora revelado para mim e para você? Estas são as palavras que o apóstolo Paulo traz no capítulo 3 de Efésios, verso de número 8, onde eu gostaria de ler para você. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quais seriam estas riquezas insondáveis de Cristo? A palavra grega para insondáveis é a palavra que quer dizer inesgotáveis, inexploráveis, inexauríveis. Essas são as palavras, as riquezas que o apóstolo Paulo está se referindo. E eu queria perguntar a você, você conhece as riquezas? Você conhece a sua identidade em Cristo Jesus? Você conhece quem eu e você somos no corpo de Cristo a partir dessa essência que é o Evangelho, que é o próprio mistério de Cristo revelado aos homens, às nações? Por isso eu faço questão que você tome uma caneta agora e anote essas riquezas insondáveis de Cristo. A primeira é que nós temos que fomos ressuscitados da morte e do pecado. Nós morremos com Cristo na cruz do Calvário. Naquela cruz ele levou o nosso pecado, a nossa natureza. Ele plantou naquela cruz Adão e ressuscitou como o último Adão para nos dar uma nova vida. E uma das riquezas é que nós ressuscitamos da morte e do pecado para uma nova vida. A segunda riqueza que o apóstolo Paulo traz é que nós fomos libertos da escravidão, da carne, do mundo e do diabo. Aliás, este é o título de um livro do Russell Shedd, que já partiu para a eternidade, onde são os nossos três inimigos. E o nome do livro é esse: o mundo, a carne e o diabo. Mas o apóstolo Paulo diz nos seus escritos, e principalmente em Efésios, que nós fomos libertos da escravidão, do mundo com seus ditames ideológicos, da carne com a nossa inclinação terrena, porque a nova vida em Cristo está em nós, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e também do diabo. Porque os principados e as potestades, lá em Colossenses capítulo 2, Paulo diz que eles foram despojados e expostos ao vitupério, assim que Cristo ressuscitou. E Cristo os despojou, tirando todos os despojos. E esses despojos eram as vidas humanas que estavam escravizadas por Satanás, mas que agora foram transportadas das trevas para a luz. A terceira riqueza é que agora Cristo está entronizado de uma forma vitoriosa, assentado à destra de Deus Pai, para falar-nos de uma posição onde Ele é o Filho da mão direita, o primogênito de uma nova criação. E se Ele é primogênito, é porque tem segundo, terceiro e quarto. E esses segundo, terceiro e quarto, milhões e bilhões de filhos foram conquistados, graças à morte expiatória de Cristo na cruz. E ao ressuscitar, o Pai o torna primogênito, o primeiro, o cabeça de uma nova criação. Isso é uma riqueza tremenda que nós temos em Cristo Jesus. Além disso, uma das grandes riquezas também é a nossa reconciliação com Deus. Nós estarmos afastados, separados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todos nós estávamos separados por causa da nossa natureza terrena, o pecado, a natureza adâmica em nosso coração. E é esse distanciamento, esse ato que em Cristo Jesus, graças à sua ida à cruz, nos reconciliou com Deus e também nos faz desaguar na quinta riqueza. Uma vez que estamos reconciliados com Deus, estamos agora reconciliados uns com os outros. Judeus e gentios que eram inimigos, agora em Cristo, fazem parte da mesma família. Houve aqui o fim da hostilidade. Aonde o Evangelho chegar, ele vai curar os corações.
Posso lembrar do grande encontro dos irmãos Esaú e Jacó, que eram inimigos. Passaram 20 anos sem conversar um com o outro. E a Bíblia diz que um dia Deus preparou aquele encontro, quando Jacó teve um encontro com Deus. E ali Deus muda o seu nome. E logo no outro dia, ao amanhecer, ele se encontra com seu irmão. E a Bíblia diz que ambos se encontraram, se beijaram e fizeram as pazes. Eram irmãos de sangue. E a graça de Deus os uniu, assim como a graça de Deus hoje que está aí chegando à sua vida através da pregação do Evangelho, ela pode reconciliar você com Deus e reconciliar você com seus familiares, você com seu cônjuge, você com seus filhos, você com todos aqueles que lhe cercam, porque uma das grandes riquezas do Evangelho é a reconciliação. Além disso, uma outra riqueza é que agora nós fazemos parte da família de Deus. Nós fomos introduzidos na família de Deus, nós, os gentios. E a última riqueza, dentre tantas, a última na minha classificação, mas há tantas riquezas que temos pelo Evangelho em Cristo. Mas para finalizarmos esse estudo de hoje, eu trago um dos últimos tópicos, que a última riqueza seria a herança gloriosa que temos em Cristo, onde um dia haverá um novo céu e uma nova terra, nessa bendita esperança que aguardamos a restauração de todas as coisas. Deus tem nos proporcionado, através do mistério revelado, o Evangelho, o conteúdo do Evangelho é propor todas essas mudanças significativas que para Paulo são chamadas de riquezas em Cristo Jesus. Deus guarde o seu coração, Deus abençoe a sua vida, continue conosco examinando as Escrituras através dessa plataforma aqui no YouTube. Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida. Até lá. Olá, eu sou o pastor Fernando Henrique da Comunidade Cristã Nova Vida. Muito obrigado por compartilhar conosco mais uma mensagem e eu quero convidar você a acessar o nosso site ccnvida.com.br, bem como as nossas redes sociais. Deus abençoe, muito obrigado.